Vejamos aqui as distâncias. Queremos distâncias entre pontos, ponto e reta, e entre retas e entre reta e plano. Tá? Então vamos fazer uma lição sobre distâncias. Aqui eu vou denotar um ponto do espaço por x0, y0, z0. E outro ponto com essas coordenadas aqui. Se eu tiver que calcular a distância entre pontos, a gente já sabe fazer isso. Basta pegar o módulo do vetor que liga os dois pontos. Então, está aqui. Essa é a distância entre os dois pontos. Muito bem. Então, aqui também uma coisa já conhecida, que é a distância entre ponto e reta. Relembrando, então, como calculamos a distância de ponto a reta. Podemos fazer assim. Pegue um ponto no espaço e a reta, da reta você precisa saber um ponto e um vetor diretor. Então, o que a gente pode fazer? Calcular a altura, né? Essa h aqui, que é imaginado como a altura desse paralelogramo aqui. Tá? Então a gente completa um paralelogramo, onde um dos lados é dado pelo vetor AP, o outro pelo vetor diretor da reta. A área do paralelogramo é calculada pelo produto vetorial destes dois vetores aqui, V com AP. Então, o módulo é calculado pelo módulo do produto vetorial. Tá? Então, isso dá a área. Para eu obter a altura, basta dividir a área por este comprimento aqui, que é o módulo de V, correto? Então, isso vai dar a altura h. Tá? Então, basicamente, altura vezes vezes o comprimento da base vai dar a área total, e a área total é calculada por isso daqui. Então, essa relação a gente pode usar para calcular a altura a partir destes elementos. Então, está aí essa distância de reta até um ponto. Vamos ver um exemplo aqui. Então, calcule a distância desta reta aqui até a origem. Então, a reta está dada na forma paramétrica, e eu tenho, então, t pertencente a r, e aqui estão os elementos que eu preciso para usar a fórmula. O ponto, que eu vou calcular a distância, é o ponto que está na origem, então coordenadas 0, 0, 0. A é um ponto da reta, está aqui. E o vetor PA é esse daqui. E o vetor V, que dá o vetor diretor da reta, é esse daqui, menos 3, 0 e 1. Tá? Então está aí. Calculo o produto vetorial de V por AP, monto a matriz para calcular o produto vetorial. Calculei aqui, este é o vetor que dá o produto vetorial, um vetor de 3 componentes. Dele eu preciso do módulo dele. Então está aqui, o módulo dele está calculado aqui, raiz quadrada, 2 quadrado mais 5 quadrado mais 6 quadrado, resultando em 65. Tá? Então, raiz de 65 em cima, dividido pelo módulo do vetor V, que está aqui. Okay? Resultado, raiz de 65 sobre raiz de 10, que dá esse número aqui. Tá? Então, essa é a aplicação direta da fórmula. Há formas alternativas de calcular distâncias de pontos à reta. Tá? Então, aqui eu apresento duas formas, todas elas baseadas em projeção. Então, por exemplo, eu posso calcular essa distância aqui de P até B usando projeção ortogonal, da seguinte forma. Eu imagino, então, que aqui eu tenho V, o vetor diretor da reta. Então, eu posso pegar qualquer ponto sobre a reta e escrever um vetor que vai de A até o ponto P, e então projetar este vetor AP na direção do vetor diretor. Tá? A direção do vetor diretor está aqui, ó, é esse daqui. A projeção vai ser este vetor que vai de A até B. Ok? Então, isso me dá um ponto B,
onde eu posso calcular o seguinte: se eu calcular AP, que é esse vetor, menos a projeção de AP em V, que é esse vetor aqui, eu vou obter o vetor que vai de B para P. Então, esse aqui é o vetor BP. E, portanto, eu posso calcular o módulo dele para obter H, e essa é a distância. Tá? Então, essa é uma forma de fazer. Se tiver no jeito, às vezes pode ser interessante usar essa fórmula. Outra forma ainda é assim. Se você, então, novamente, é dado a reta, o ponto, e um ponto sobre a reta, e o vetor diretor, e um ponto fora da reta. Então, eu posso usar o vetor V como vetor diretor, né? Eu posso usar o vetor V como vetor normal a um plano. Tá? Então, se ele tem coordenadas ABC, eu posso escrever o plano assim: ABC vezes x, y, z mais d. Essa daqui é a equação de um plano que tem V como vetor normal. E eu posso escolher o valor de d de tal forma que este plano passe pelo ponto P. Tá? Então, ele vai ser esse plano π aqui. Ele passa por P e é perpendicular à reta. Tá? De posse dessa equação aqui e da equação da reta, eu posso, então, calcular quem é o ponto B, onde a reta fura o plano aqui, intercepta com o plano. Tá? E, portanto, tendo P e B, novamente, basta calcular a distância entre esses dois pontos, e aí eu obtenho a distância do ponto até a reta R. Muito bem. Prosseguindo aqui, vamos calcular distância de ponto a plano. Ok? Então, figura muito parecida, mas agora uma situação um pouquinho diferente. Vamos querer calcular a distância de um plano que a gente conhece a normal e conhece um ponto A sobre o plano. E temos um ponto P do espaço, de coordenadas x0, y0, z0. Muito bem. Então, essa distância podemos calcular assim. Eu, conhecendo o ponto P e conhecendo o vetor normal, o plano, eu posso, então, imaginar que eu tenho essa reta passando por P, que vai, então, interceptar o plano em algum ponto. Tá? Então, porque o vetor está normal, com certeza ela vai interceptar o plano em algum ponto. Esse ponto vai ser o ponto B. Agora, fazemos um procedimento já conhecido. Para calcular esse vetor aqui de P até B, eu faço a projeção ortogonal de PA na direção do vetor N. Ok? Que é esse vetor aqui, que está servindo também como vetor diretor da reta perpendicular. Então, eu faço a projeção ortogonal de PA na direção de N. Isso vai resultar neste vetor aqui, de P até B. E aí eu calculo o módulo disso. Então, está aqui. PB é a projeção do vetor PA na direção N, e a distância de P até o plano é dado pelo módulo dessa projeção. Muito bem. Então, como que a gente pode trabalhar essa fórmula para que ela fique simples de calcular? Vamos colocar os elementos aqui nela e dar uma simplificada nela. Então, aqui eu estou escrevendo o vetor normal plano de coordenadas A, B, C, o ponto P, o ponto A. Então, temos a seguinte conta. A distância do ponto ao plano é a projeção de PA na direção N, que é dada pela seguinte fórmula. Essa daqui é a fórmula de projeção. É o produto escalar de PA com N dividido pela norma de N ao quadrado. Isto é um escalar todo que multiplica o vetor N. Mas como eu quero o módulo do vetor projeção, então eu tiro o módulo disso daqui. Tá? Módulo de tudo.
O módulo tem a seguinte propriedade, então. Eu tenho um escalar que eu posso escrever na frente o módulo dele, né? O módulo desse escalar aqui, vezes o módulo do vetor. Então está aqui, módulo do vetor n. Como aqui eu tenho n e aqui n quadrado, eu simplifico e obtenho apenas o módulo do produto escalar de PA com n dividido pelo módulo de n. Tá? Esse daqui de cima a gente pode simplificar um pouco mais. Vamos ver aqui. Essa daqui é a equação do plano. E o ponto A é um ponto sobre o plano. Tá? Então, quando eu substituo as coordenadas de A, ele satisfaz a equação do plano. Tá? Assim, o que acontece? O vetor normal ao plano escalar com o vetor OA. OA é o vetor que sai da origem e vai até o ponto A, tá? Que essencialmente tem coordenadas x1, y1, z1. Então, o produto escalar de n com o vetor OA somado com d, é isso daqui. Ó. Isso daqui é o produto escalar de n com o vetor OA. Quando somado com d, resulta em zero. Portanto, eu posso escrever esse d para o lado de cá com o sinal de menos. Tá? E dizer que o produto escalar de n com OA é menos d. Ok, vamos simplificar um pouco mais agora. Se eu tenho PA, que é o que eu realmente quero fazer o produto escalar com n, eu escrevo PA como sendo o vetor OA, que são as coordenadas do ponto A, menos as coordenadas do ponto P, que é o vetor OP, tá? Que vai da origem até P. Essa diferença é a mesma coisa, então, que fazer o produto escalar de PA com n é a mesma coisa que fazer o produto escalar de cada um desses vetores com n com o sinal de menos que veio daqui. Tá? Esse daqui a gente sabe quanto vale. Esse daqui vale menos d. Ok? E quanto vale OP com n? E essa conta são as coordenadas de P, produto escalar com n, que é isso daqui. Tá certo? Então, eu fiz o produto escalar desse vetor com as coordenadas do ponto P. Portanto, eu tenho esta expressão aqui, que vai aqui dentro do módulo. Tá? Então, escrevendo essa expressão dentro do módulo, eu não preciso me importar com o sinal aqui, se é sinal de menos ou sinal de mais. Porque, afinal de contas, ele vai dentro do módulo. Se isso for positivo ou negativo, não importa o sinal, porque ele vai, depois eu vou tirar o módulo. Então, eu posso escrever essa expressão dentro do módulo da seguinte forma. Eu escrevo aqui, ABC, produto escalar com x0, y0, z0, somo d, tiro o módulo e embaixo vai o módulo do vetor n, do vetor normal. Tá? Tá aqui. Então, essa é a fórmula de distância que é comum encontrar nos livros. Aproveitamos então e vamos ver um exemplo de como calcular a distância de um plano à origem. Eu vou pegar o plano que passa pelos pontos que cortam os eixos coordenados. Então, o eixo x é cortado na coordenada 3, o eixo y na coordenada 2 e o eixo z na coordenada 1. Tá? Então, como que eu escrevo a equação do plano que passa por esses pontos aqui, por esses 3 pontos? É essa daqui. Essa é a equação. Se você perceber, na hora que eu substituo um ponto aqui, o ponto 300, eu coloco x igual a 3, y e z igual a 0. Então, ele simplifica com o denominador dele e cancela com esse 1 aqui, dando 0. Mesma coisa para os outros pontos. Você tem 0, 2, 0 e 0, 0, 1. Em todos os casos, você só tem um dos números dando 1, que cancela com esse 1 e dá 0 no resultado final. Então, quem é o ponto que eu quero calcular a distância? Eu quero calcular esse ponto aqui, que é a origem. O vetor normal plano, então, tem estas coordenadas aqui, que eu peguei dos coeficientes. E então, a gente pode substituir na fórmula que a gente acabou de deduzir. Eu pego os coeficientes aqui, mais d,
e substituo então estes valores aqui vezes as coordenadas do ponto P, que no caso aqui é 0, então pouco importa, tá, onde elas estão. Mas aí eu tenho menos 1, e a informação aqui do vetor n vai de fato entrar aqui no denominador como módulo. Então eu tenho que calcular o módulo desse vetor aqui. Fazendo as contas, a gente chega então nessa raiz quadrada no denominador, que resulta nesse valor aqui, 0,857. Tá? Então é assim que a gente usa essa fórmula. Vamos observar o seguinte, que a fórmula de distância de ponto até o plano pode ser também usada em duas outras situações. Distância entre planos paralelos e a distância entre reta paralela a plano. Por que que funciona? Pelo seguinte, se você pegar qualquer ponto da reta que é paralela a um plano, qualquer ponto tem a mesma distância até a reta, até o plano, né? Da reta ao plano. Então, tanto faz qual ponto você pegar, qualquer um deles serve. Tá? Então, a distância, se a reta for paralela ao plano, basta pegar qualquer ponto da reta e calcular a distância até o plano. Mesma observação vale se você tiver dois planos paralelos. Basta pegar qualquer ponto de um e calcular a distância até o outro. Vejamos então, finalmente, a distância entre duas retas. Duas retas podem ser concorrentes entre si, ou paralelas ou reversas. Vamos ver em cada caso o que acontece. Se elas forem concorrentes, a situação é muito simples, porque elas têm um ponto em comum, então você pode dizer que a distância é zero e pronto. Distância entre concorrentes é zero. Se elas forem paralelas, então a gente cai num caso conhecido. Entre retas paralelas, eu posso simplesmente pegar um ponto sobre uma das retas e calcular a distância desse ponto até a outra reta. Tá? E aí eu obtenho a distância entre as duas. Então essa fórmula já é conhecida. Vamos então ver as reversas. Aí a coisa complica. Tá? A fórmula que você vai encontrar é essa daqui. A explicação dela é meio longa. Então, o que a gente tem aqui na fórmula? Vamos ler os elementos. Então, de duas retas reversas, eu tenho o vetor diretor de uma delas, V1, o vetor diretor da outra reta, V2, tá? E um ponto, um vetor que liga um ponto de uma das retas à outra, tá? Este vetor aqui. Então, aqui entra este produto misto. O produto misto desses três vetores entra em módulo no numerador. E no denominador vai o produto vetorial dos vetores diretores. E isso para a gente vai dar distância, já vou explicar como. Tá? Vamos ver como que isso acontece. Está aqui. Vamos ver esta figura aqui. Então, desenhei aqui a reta R1, seu vetor diretor V1 e um ponto sobre ela. Aqui, a reta R2, o vetor diretor dela, V2, e um ponto sobre ela. Vamos fazer a seguinte construção. Eu posso pegar o vetor V2, copiar ele e transportar ele aqui para o ponto A1. Tá? Ao fazer isso, eu gerei dois vetores que são linearmente independentes e então eu posso produzir um plano, definir um plano aqui com esses dois vetores. Tá? Da mesma forma, eu faço uma cópia aqui do V1, trago ele aqui no ponto A2 e novamente eu tenho um plano e este plano aqui, π2, é paralelo ao π1. Afinal de contas, eles são gerados
pelos mesmos pontos, pelos mesmos vetores diretores. Tá? Estão em pontos diferentes do espaço, passando por pontos diferentes do espaço, mas gerados pelos mesmos vetores diretores. Portanto, eles têm o mesmo vetor normal. Vamos desenhar aqui um vetor normal aos dois. Coloquei aqui. E aqui está um vetor normal aos dois planos, que serve como normal aos dois planos. Tá? Eu posso pegar como vetor normal, então, um vetor que é simultaneamente perpendicular a V1 e a V2. Então, o vetor normal eu posso escolher, se quiser, como sendo o produto vetorial de V1 com V2, ou qualquer múltiplo desse vetor aqui. Tá? Então, imaginemos que o vetor normal é o produto vetorial de V1 com V2. Aqui ele está um pouco menor do que de fato seria a área, né? A área é um pouco maior aqui, mas não importa. O que importa é a direção. Então, está aqui o normal. Agora, eu vou calcular, então, a distância de um ponto ao outro aqui, de um plano ao outro. Tá? Por que é isso que eu quero calcular? Veja bem, se eu for calcular a distância entre a reta R2 e R1, o que eu preciso é um segmento assim. Um segmento que pegue um ponto de uma reta, um ponto da outra. E então, quando eu baixar esse segmento aqui para um ponto de uma reta a outra, esse segmento tem que ser simultaneamente ortogonal à reta R2 e à reta R1. Tá? Eu vou pegar um ponto aqui e vou, então, medir este comprimento aqui. Ó. Tá? Então, deixa eu desenhar uma reta vertical aqui. Ó. Uma reta, então, perpendicular aos dois planos aqui. Tá? Então, eu tenho essa reta e, portanto, eu tenho um ponto aqui e outro ponto aqui, o A1. Tá certo? Então, por exemplo, eu posso calcular como sendo a distância de A1 até o plano P2. Tá? Mas a gente sabe mais ou menos como faz isso. Eu posso imaginar que eu tenho a projeção, que esse vetor aqui, então quem é o comprimento, quem é esse comprimento aqui, é o módulo do vetor obtido pela projeção ortogonal do vetor que vai de A1 até A2 na direção do vetor normal, que é esse vetor aqui. Tá? Então, o vetor normal está aqui. Ok? Então, quem é o vetor que vai de A1 até A2? Eu chamei aqui, ó, A1 A2 eu chamei de U. Tá? E N, então, vai dar a direção. Eu posso usar esse vetor N aqui como produto vetorial de V1 e V2. Ok? Então, eu vou fazer os mesmos passos que a gente estava fazendo ali com distância de ponto até plano. É exatamente o mesmo cálculo, só que agora o vetor normal tem uma fórmula para ele. Tá? Vamos ver o que acontece. Então, não é diferente do que eu tinha feito antes. A única coisa é que o vetor normal agora tem uma fórmula, que é o produto vetorial de V1 e V2. Então, vamos prosseguir com os mesmos passos, onde agora o vetor normal é o produto vetorial de V1 e V2, e o vetor U é o vetor que vai de A1 até A2. Tá? Então, o que eu quero? A distância entre esses dois planos, né? Que basicamente então agora é a distância das duas retas, ele vai ser calculado pela fórmula onde eu projeto U na direção de N. Vamos lá. Então, está aqui, ó, projeção do vetor U, que é dado por isso daqui, na direção de N. E a fórmula de projeção diz o seguinte, que eu devo então calcular produto escalar de U com N, dividido pela norma de N ao quadrado, vezes o vetor N. E tomar um módulo disso, porque eu quero um módulo do tamanho, quero o tamanho desse vetor aqui. Então, o módulo de um escalar vezes um vetor é o módulo do escalar, que está aqui, vezes o módulo do vetor. Tá? Aqui dentro, esse vetor N, eu escrevi o que ele é. Ele é o produto vetorial de V1 e V2. Está aqui. Tá?
E o que a gente vai fazer? A gente vai reconhecer que essa expressão aqui é o produto misto dos três vetores, u, v1 e v2. Tá? Então, eu escrevi aqui o produto misto. Outra simplificação que eu fiz aqui é lembrar então que o n cancela com esse n quadrado aqui, então cancela com o quadrado, e escrevi quem é n aqui dentro desse módulo. Tá? O n, então, novamente, é o produto vetorial de v1 e v2. Está aí. Essa é a fórmula. Tá? Onde agora, se eu quiser, eu substituo u por essa expressão aqui e chego na fórmula que está ali em cima. Muito bem, então essa é a dedução da fórmula. Eu acho que essa é a dedução mais simples que tem para entender. Para completar, eu vou mostrar para vocês como que fica a interpretação dessa fórmula em termos de volume e área. Tá? Então, é sabido que produto misto, o módulo do produto misto é um volume. Então, aqui em cima eu tenho um volume. Então, é a mesma fórmula aqui interpretado como volume em cima, e que o módulo do produto vetorial é uma área. Tá? Então, eu desenhei aqui a interpretação de volume dividido por área na situação da fórmula, usando a seguinte notação simplificada. Chamei esse vetor aqui de U, o V1 de V, V2 de W. Ele vai aparecer em verde. Tá? Então, esses daqui são os vetores diretores das duas retas. E está aqui, eles aparecem no denominador também. Vamos ver como que fica o desenho. Então, eu tenho aqui as duas retas reversas, R2 e R1, e os seus respectivos vetores diretores. Tenho aqui V, que aponta para lá, né? W, vetor diretor de R2, que aponta para lá, e aqui V, que é o vetor diretor de R1, que aponta aqui. Tá? Então, eu faço o mesmo procedimento que antes. Eu copio esse vetor aqui, o vetor V, o vetor W aqui, copiei W, trouxe ele aqui para o ponto A1, e então gerou este paralelogramo aqui e num plano, certo? Este plano aqui, suporte do desenho, então da base de um sólido, de um paralelepípedo. O paralelepípedo é completado com o vetor U, que vai de um ponto da reta R1 até um ponto A2 da reta R2. Então aqui eu vou ter um vetor U, que vai sair do plano. Tá? Portanto, com esses três vetores, a gente tem essa interpretação de paralelepípedo, e a gente já viu que o volume desse paralelepípedo pode ser calculado pelo produto misto dos três vetores em módulo. Então, esse é o volume. E a altura, né? Quero saber o quê? A distância entre essas duas retas aqui. Né? Para isso, eu vou calcular essa altura aqui, este segmento aqui, este comprimento aqui. Esse daqui eu vou chamar de altura. Tá? Então, como o volume é a altura vezes a área da base, então eu posso calcular a altura assim, dividindo o volume pela área da base. Tá? Sendo que a área da base está aqui, é a área do paralelogramo, e a área do paralelogramo pode ser calculada assim, módulo do produto vetorial de V e W. Agora veja que eu desenhei aqui um paralelepípedo todo retângulo também, ó, esse daqui. Tá? Então, essa altura, na verdade, é igual à altura a esse segmento aqui. Né? Tá vendo? Tudo está em ângulo reto aqui, ó, tudo ângulo reto. Tá? Então, aqui tem um paralelepípedo todo com ângulo reto. Então, a altura desse paralelepípedo é igual a essa distância entre as retas. Né? Aqui, tá vendo? É um ângulo reto. Aqui chega em ângulo reto também. Tá? Então, tá aí. Essa é outra forma de visualizar a distância entre retas reversas. Tá? Interpretar a fórmula. Então, aqui a gente encerra a parte de distâncias. Tá? Então, vimos distância de ponto a ponto, ponto a reta, reta plano,
e reta a reta. São todas essas as possibilidades e as diferentes interpretações geométricas que a gente precisa.